Ei, hoje à noite vamos fazer uma viagem bem diferente das que você está acostumado, porque hoje nós vamos caminhar em silêncio pelas ruas de uma Roma que quase ninguém lembra, uma Roma que não aparece nas estátuas de mármore nem nos quadros cheios de glória e ouro. Uma Roma doente, uma Roma frágil, uma Roma que cheira a fumaça, medo e velas queimando até o fim do pavio. Hoje você vai descobrir por que você não duraria uma única noite em Roma durante a peste antonina. Se você gosta dessas viagens históricas antes de dormir, deixa um like rápido. Sério? Faz muita diferença. E comenta de onde você está ouvindo isso e que horas são aí. Eu adoro ver nosso pequeno mapa noturno do mundo crescendo. E se ainda não faz parte dessa nossa comunidade que viaja pelo passado enquanto tenta pegar no sono, se inscreve aí. Prometo que você não vai se perder. Agora, respira fundo, solta o peso do dia e imagina Roma, não aquela das aulas de história, não a Roma turística cheia de vida, mas uma Roma silenciosa, cinzenta, onde até o vento parece ter medo do que está carregando, porque é assim que tudo começa. Você abre os olhos e percebe que o ar está pesado. Não é poeira, não é fumaça. Embora exista fumaça também, é outra coisa, algo que irrita levemente a garganta. A luz que entra pela janela é fraca, laranja, meio tremida, como se o próprio sol estivesse doente. Você está num quarto pequeno, de madeira antiga, com um cheiro de ervas queimadas que enche tudo. Lá fora, silêncio. Um silêncio que não combina com a maior cidade do mundo antigo, Roma, a cidade que costumava acordar com passos, vozes, carruagens, homens gritando preços no mercado. Agora desperta como um animal ferido, lentamente e com dor. Você sente o chão vibrar levemente. Talvez alguém tenha fechado uma porta na rua. Talvez não. Talvez seu corpo esteja tremendo sozinho. Você se levanta, ainda meio tonto, e sente o ar frio na pele. Não é o frio normal da manhã. É aquele tipo de frio úmido, que parece sair das pedras, subir pelas pernas e puxar o calor para longe. Você chega até a porta, abre com cuidado e finalmente vê. Roma está vazia. A rua que antes seria tomada por pessoas indo para o mercado está quase deserta. O céu está coberto de uma névoa fina e cinzenta, como se alguém tivesse apagado as cores da cidade. Algumas casas têm marcas negras nas portas, um sinal de doença. Outras têm velas queimando do lado de fora, pingando cera no chão. As poucas pessoas que você vê caminham rápido, segurando pedaços de pano no rosto. Você dá um passo para fora. O cheiro chega imediatamente. É difícil explicar. Parte vem de fumaça de fogueiras pequenas espalhadas pela rua. Dizem que o fogo purifica o ar. Outra parte vem de ervas queimando em vasos de barro, deixados nas entradas das casas. Mas existe um cheiro mais profundo, mais incômodo, algo como mofo, febre, madeira molhada e suor. O cheiro de uma cidade tentando sobreviver. Você anda um pouco mais, seu coração bate mais rápido. O ar parece mais pesado quanto mais fundo você vai entrando na rua. E então você escuta um sino, distante, lento, quase preguiçoso. Um sino que não é para missa, não é para festa, não é para anúncio. É o sino que toca toda vez que alguém morre. E hoje ele está tocando muito. Você segue andando, com passos indecisos. A madeira range sob seus pés. Um vento gelado passa e apaga uma vela no canto de uma casa. A escuridão invade um pedaço da rua como se tivesse vida própria. Mais adiante, uma carroça passa arrastando rodas tremidas. O condutor está coberto dos pés à cabeça e 2 soldados marcham ao lado dela, também com panos cobrindo o rosto. A carroça está cheia de corpos.
Você sente a garganta apertar. Não sabe se olha para a carroça, se olha para o chão ou se fecha os olhos e finge que nada disso está acontecendo. Mas a carroça passa, devagar, com o rangido da madeira ecoando entre as paredes das casas. É um som seco, repetitivo, que você sente no peito. Quando a carroça desaparece na esquina, o silêncio volta. Mas é um silêncio estranho. Não é quietude, é ausência. Você percebe que não existe o som de crianças correndo, nem o som dos mercados montando barracas, nem o som dos ferreiros batendo martelos. Roma parece uma pintura parada, congelada no momento errado. Você olha para a própria mão. Ela está tremendo. E então percebe outra coisa. Seu corpo está quente demais, mas o ar está frio demais. É um contraste que não faz sentido. Um contraste que não deveria existir. Você respira fundo, tentando se acalmar, e sente algo diferente no ar, algo doce, algo podre. Você segue andando porque não consegue ficar parado. E de repente uma porta se abre ao seu lado. Uma mulher aparece, com o rosto coberto por um pano branco manchado. Os olhos dela estão cansados. Ela olha para você como se reconhecesse o medo e sussurra: volte para onde estava. À noite, nada é seguro. Antes que você possa responder, ela fecha a porta com força. A chama de uma vela vaza pelas frestas da madeira. Ela está rezando, ou chorando, ou os dois. Você respira fundo de novo, mas agora o ar arde. E finalmente você entende. A peste não está longe. Ela não está vindo. Ela está aqui. Ela está em todo lugar. Ela está no ar, nos olhos das pessoas, nas velas acesas, nos corredores vazios. Roma está tentando sobreviver a si mesma. E você acabou de chegar na pior noite possível. E isso é só o começo. Você continua andando, mesmo sabendo que cada passo te leva mais para o coração de algo que não entende totalmente. A rua à frente parece mais estreita do que deveria, como se as paredes das casas estivessem se curvando levemente para dentro. Nada mudou na arquitetura, claro, mas existe algo no ar que faz tudo parecer mais apertado, como se o próprio espaço estivesse ficando doente. O vento passa novamente. Dessa vez é mais forte. Traz cinzas, pequenos pedaços de algo queimado, de algum larro, de alguma fogueira, de algum corpo. Você tenta não pensar nisso, mas a cinza pousa no seu ombro como um lembrete cruel de onde você está. Roma, no auge da tempestade silenciosa. A cidade mais poderosa do mundo, ajoelhada diante de algo que não pode ver. Você segue caminhando até chegar a uma praça pequena. Normalmente, esse lugar estaria cheio de vida. Vendedores, crianças correndo, soldados conversando perto da fonte. Mas agora, a fonte está seca. As moedas brilhantes no fundo parecem mais cinza do que douradas. E a praça, completamente vazia. Completamente não. Há uma figura sentada perto da fonte. Um homem, com uma túnica simples, suja, rasgada. Ele olha para você lentamente, como se seus olhos demorassem alguns segundos para focar. E antes que você possa dizer algo, ele sorri. Mas não é um sorriso feliz. É um sorriso cansado. Um sorriso que parece ser o último sorriso da vida dele. Você também acordou hoje, ele murmura. É uma sorte. Você fica parado, sem saber o que responder. Mas ele continua, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para você. Ontem levaram 5 da minha rua. 5. As carroças passaram 3 vezes. 3. E ainda assim dizem que... Ele respira fundo, tossindo, que amanhã será pior. Ele tenta se levantar, mas cambaleia. Você dá um passo instintivo para ajudá-lo, mas ele ergue a mão. Não toque. Não toque em ninguém. É assim que ela passa. Seus olhos se enchem de lágrimas. Eu vi com meus próprios olhos. Uma tosse. E depois a febre.
o calor dentro do corpo. E então, as manchas, o sinal final, a marca visível da peste. Você engole seco. Volte. Ele insiste com uma voz que mal parece humana. Não fique na rua. Depois do pôr do sol, é pior. Os guardas fecham tudo. E quem estiver fora é deixado lá, para morrer, para não contaminar outros, para não quebrar a frágil ordem que Roma ainda tenta fingir que existe. O homem se levanta e cambaleia para dentro de uma casa com a porta aberta. Você escuta o rangido e depois o silêncio. E de repente você sente algo. Não é febre, não é medo, é uma sensação estranha na sua pele, como se o ar estivesse te observando. Como se existisse algo nas sombras, nos becos, nos cantos, esperando, observando, acompanhando. A peste não é um monstro com garras e dentes, mas ela se comporta como um. Ela se move sem som, passa sem ser vista e escolhe suas vítimas como se tivesse vontade própria. Um barulho corta seus pensamentos, um passo, um arranhar de pedra, uma sombra que se move na esquina da rua. Você vira rápido, mas não vê ninguém. Por um momento, você pensa em voltar, mas o caminho de volta parece tão perigoso quanto o caminho à frente. E seu instinto diz que parar é pior. Parar é quando o medo te alcança. Então, você segue. O caminho leva até uma rua mais larga, mas igualmente vazia. Aqui, os prédios são maiores, casas de comerciantes ricos, templos pequenos, postos de guarda. As janelas estão fechadas com tábuas cruzadas. Algumas têm símbolos pintados em vermelho. Outros têm ramos de oliveira pendurados, uma tentativa desesperada de proteção espiritual. E então, você vê algo se movendo no chão. É pequeno, rápido, quase silencioso. Um rato. Você pensa, é só um rato. Mas não é. Aqui e agora, rato é presságio. É mensageiro. É parte da corrente que trouxe a doença para Roma. Ele atravessa a rua, some na sombra e você sente o estômago revirar. Porque onde há um, há dezenas. Onde há dezenas, há centenas. E a peste viaja com eles. E com pulgas, e com o ar, e com tudo. Você respira fundo, mas o ar não entra direito. É pesado demais, frio demais, parado demais. E então, pela primeira vez desde que acordou, você escuta vozes, baixas, sussurradas, lentas. Vem de uma casa com a porta entreaberta. Velas iluminam o interior com um brilho fraco, quase triste. Você se aproxima devagar, sem fazer barulho, sem saber se deve olhar ou não. Quando chega perto, você vê uma família inteira ajoelhada no chão. Uma mulher com as mãos juntas, tremendo. 2 filhos pequenos, abraçados. Um homem segurando uma tigela de água com ervas. No centro da sala, uma pessoa deitada, respirando rápido, com o peito arfando, a pele quente, as manchas começando a aparecer. A família está rezando, não pedindo milagre, mas pedindo que a morte seja rápida. Você se afasta devagar sem ser visto, e algo aperta seu peito, algo pesado, algo que não é só medo, é a consciência de que, se essa noite continuar assim, você não vai sair dela inteiro, nem por dentro nem por fora. Você continua andando, e aos poucos começa a perceber que há mais pessoas nas ruas, mas não andando, observando, figuras nas janelas, olhos te seguindo, rostos meio escondidos por panos, mãos segurando velas, iluminando pequenos círculos dourados na escuridão. Eles não sabem quem você é, não sabem se você está doente, não sabem se você é mais um corpo esperando para cair. E no fundo, você também não sabe. Você sente um calor estranho subir pelo pescoço. É febre? É medo? É o ar podre da cidade entrando na sua pele? Você não sabe, mas sabe que precisa continuar, porque a noite ainda nem começou. E quando ela cair totalmente sobre Roma, algo ainda mais perigoso vai começar. A cidade muda à noite.
Os sons mudam, os guardas mudam. O comportamento das pessoas muda. E a peste, ela trabalha melhor no escuro. E você ainda está longe de entender no que se meteu. Você segue pela rua como alguém que caminha dentro de um sonho ruim, pesado, denso, onde cada passo parece fazer o mundo afundar um pouco mais. O sol está subindo, mas a luz não melhora nada. É uma luz fraca, opaca, que parece filtrada por um tecido sujo. Roma inteira está coberta por essa cor amarelada, quase febril, e a sensação é que o próprio céu também adoeceu. Os sons continuam diminuindo. Até os pássaros parecem ter ido embora, ou talvez tenham sido levados pela fumaça, pelas fogueiras, pelos corpos queimando nos arredores da cidade. A verdade é que ninguém fala muito sobre isso, mas você percebe, pelo ar, que há mais do que madeira queimando. A peste não apenas mata, ela muda o cheiro do mundo. Você vira uma esquina e encontra 2 soldados romanos parados em posição rígida, segurando lanças curtas. Eles não estão patrulhando, estão guardando uma porta. Uma casa antiga, de tijolos grossos, com uma marca pintada em vermelho no centro. Um X tosco, irregular, feito rapidamente, provavelmente enquanto alguém chorava. Os soldados olham para você como se você fosse mais um problema na lista deles. Não tentam impedir sua passagem, mas também não movem um músculo. Parecem estátuas, mas estátuas que tremem levemente, como se a respiração estivesse difícil até para eles. Um deles murmura sem mover a cabeça: "Não pare perto dessa casa." Você tenta perguntar por quê, mas o olhar dele responde antes das palavras: "Porque ali dentro não há mais ninguém vivo, e aquilo que está lá dentro ainda pode sair." Você apressa o passo e a rua se abre para uma área mais larga, onde deveria haver um pequeno mercado. Deveria, mas as bancadas estão vazias, viradas, algumas quebradas. Sabe quando um lugar parece ter sido abandonado muito rápido, como se todos tivessem fugido ao mesmo tempo? É essa sensação. E aí você nota algo curioso. No meio da praça há um grupo de pessoas, não muitas, talvez 6 ou 7, todos reunidos ao redor de uma pequena fogueira fraca. Estão queimando ervas, folhas secas, galhos torcidos, algo que produz uma fumaça branca, quase azulada, que sobe lentamente. O cheiro é forte, estranho, mas um pouco melhor que o resto da cidade. Por um instante você até pensa em se aproximar. Talvez seja seguro ali, talvez. Mas então um dos homens olha diretamente para você e ele não parece feliz. Ele parece assustado. Ele segura um pano no rosto e você percebe que a fogueira não é para aquecer, é para afastar o ar. Eles não querem ninguém perto. Não querem arriscar que alguém carregue a doença para dentro daquele pequeno círculo de fumaça, que parece ser o único lugar em Roma onde ainda existe algum tipo de esperança. Você dá meia volta antes que alguém diga algo, e então, mais adiante, você vê uma movimentação incomum, uma fila de pessoas com panos no rosto, entrando em um templo, o templo de Asclépio, o deus da cura. Você sente um arrepio, não porque o templo seja assustador, mas porque há algo triste em ver tanta gente desesperada buscando salvação, sabendo que a maioria ali não vai encontrar. Você se aproxima, mas não chega muito perto. A fila se move devagar, cada pessoa carregando um pequeno objeto, uma oferenda, um pedido, um último suspiro de esperança. Algumas seguram pequenas estátuas de barro, outras levam flores murchas. Uma senhora carrega uma tigela com água que treme nas mãos frágeis. O ar ali é denso, pesado, carregado de algo que não é só doença. É fé misturada com medo. Você pensa em entrar também, mas 2 sacerdotes bloqueiam a porta, cobrindo o rosto com máscaras feitas de tecido e ervas amarradas.
Eles levantam as mãos em sinal de aviso, como se pudessem sentir sua hesitação de longe. E uma coisa é clara: ninguém entra ali sem necessidade extrema. Eles não querem mais um corpo caindo no chão sagrado. O templo já está cheio demais de súplicas. Você dá alguns passos para trás, e é aí que percebe: o céu mudou. Uma nuvem pesada cobre toda a parte central da cidade. Uma sombra estranha, espessa, que faz a luz diminuir ainda mais. E o vento para. Totalmente, sem movimento, sem brisa, sem vida. O silêncio aumenta. Um silêncio que machuca. Você olha ao redor. As janelas estão todas fechadas, as portas trancadas, as ruas vazias. Roma parece ter prendido a respiração. E você se pergunta: será que aconteceu alguma coisa? Será que algo mudou? Será que isso é normal? Mas nada é normal naquela cidade. Um barulho súbito corta o silêncio. Um gemido, um som abafado, vindo de um beco estreito à sua esquerda. Você hesita, mas o som se repete. Um murmúrio desesperado. Um pedido de ajuda tão fraco que o vento inexistente não consegue carregar. Você se aproxima devagar. Cada passo ecoa como se estivesse andando dentro de um túnel de pedra. O beco é estreito, escuro, frio. A luz não entra ali. E quando você chega mais perto, vê um homem caído no chão, respirando com dificuldade, tremendo, com o rosto coberto de suor frio, e ao lado dele, um pedaço de tecido ensopado de sangue. As manchas, as marcas, os sinais. Você recua imediatamente. Seu corpo reage antes da sua mente. Seu coração acelera. E o homem tenta levantar a mão como se pedisse ajuda. Mas você não toca. Não pode tocar. E isso dói mais do que você imaginava. Você fecha os olhos por um instante. Respira fundo. Ou tenta. O ar entra queimando a garganta. Quando abre os olhos, você percebe uma figura no final do beco. Uma silhueta parada, observando. Por um momento, você pensa que é um guarda, ou um sacerdote, ou alguém esperando para ajudar. Mas a figura não se move. Não diz nada. Não se aproxima. Alguma coisa nela está errada. O homem no chão tossiu sangue. A sombra não reagiu. E você sabe, precisa sair dali. Você dá meia volta e caminha rápido, tentando não correr, tentando não chamar atenção. E quando finalmente volta para a rua principal, respira de novo, mas o ar continua pesado, estranho, contaminado. A sombra continua na sua mente. O homem continua na sua mente. A cidade continua na sua mente. E então, pela primeira vez, você sente um calafrio que não vem do vento, nem do frio, nem da doença. É algo mais profundo, uma sensação que você não consegue explicar, porque há algo em Roma naquela noite, algo que ninguém quer admitir, algo que ninguém fala, algo que você começa a perceber devagar. Roma não está apenas doente. Roma está assombrada pela peste, pela morte, pelos vivos, pelos que ainda vão morrer e pelos que morreram rápido demais para compreender o que estava acontecendo. Você olha para o céu novamente. Está mais escuro, como se a noite estivesse caindo antes da hora. E isso significa apenas uma coisa: as horas mais perigosas estão começando. Você segue caminhando, mesmo com o peso daquele beco na memória, como quem carrega um espelho partido que não sabe onde pôr. A cidade está mudando de novo, devagar, como se trocasse de roupa para algo mais sombrio. As sombras alongam-se com uma velocidade que não combina com a hora. Parecem mãos estendidas, prontas a agarrar qualquer coisa que fique por perto. As janelas se apagaram completamente. As portas que ainda estavam entreabertas agora estão bem fechadas, travadas com cadeiras e vigas, como se Roma tentasse se reforçar com pedaços de si mesma. Ao longe você escuta o som seco de algo sendo golpeado, tábuas sendo pregadas, portas sendo isoladas.
Vozes curtíssimas com pressa, uma linguagem feita de ordens e gemidos. A sensação de estar sendo observado volta a apertar, mais densa, mais cruel. Não é paranoia, é aviso. Há um sistema invisível que se organiza nas ruas. Quem tem força, fecha as portas. Quem tem medo, respira mais raso. Quem tem doença, espera o pior. Você passa por um homem que empurra uma carroça menor, cheia de objetos enrolados em panos. Seus olhos encontram os seus por um segundo. Há reconhecimento entre quem viu demais. Nenhum de vocês diz nada. Um pássaro bate as asas e volta a sumir entre as torres escuras. Um movimento seco e triste que parece aplaudir a noite. Os guardas na cidade, antes figuras organizadas de ordem e disciplina, agora se movem com a mesma pressa incerta que todos. Vozes de comando ecoam, curtas, pontiagudas. Portões fechados. Não admitir. Quem entrar, que fique. Há um sentido de lei que se transforma em contagem. Quem está do lado de dentro talvez sobreviva por enquanto. Do lado de fora, a morte é mais provável e mais rápida. Alguns cidadãos desesperados tentam negociar. Apresentam pequenas moedas, joias enroladas em pano, promessas de trabalho. Os guardas medem com o olhar e deixam passar alguns, negam outros. A arbitrariedade vira punição. Uma mulher chega correndo carregando um bebê enrolado. Ela implora com as mãos sujas ao guarda da muralha. Ele a observa, o rosto duro como pedra, e depois aponta para a estrada. Fora, no campo. A mulher grita, não pode aceitar. Cerca de 5 soldados a escoltam para fora. E você vê o grupo desaparecer, encolhido, na névoa. O som do choro é abafado pelas paredes. Você sente o pulmão doer com a injustiça daquela cena. O medo empurra o bom senso para longe. A cidade redistribui suas regras como quem coloca panos sobre feridas abertas. Nos becos mais estreitos, pequenas comunidades improvisam pequenos rituais. Não mais por fé, mas por necessidade de acreditar em algo. As ervas queimam, as canelas de madeira fumegam. As pessoas passam panos embebidos em vinagre pelo rosto. E os que não têm vinagre usam vinho ralo ou urina como remédio popular espalhado aos gritos. Médicos que ainda andam pela cidade. Homens com um pouco de conhecimento e muita vontade de lucrar ou de tentar, cobram por consultas que são rezas em forma de receita. Sangrias, emplastros quentes, ervas amargas, sopros de fumaça. Um desses médicos aceita te olhar por um momento e analisa seu pulso com olhos iguais a catacumbas. Cuidado com o calor que vira frio, diz ele, sem esperança. Ele mistura mel e pó de plantas e fala de humores que se perderam de seu equilíbrio. Você ouve os nomes de remédios que parecem terem vindo de outro tempo, palavras latinas que nada prometem, e sente o polegar daquele homem verificar um pulso que talvez não tenha mais resposta. Alguns curam, muitos apenas observam, e alguns tiram proveito. O dinheiro gira, mas a doença não se curva. Os rumores se espalham como faíscas. Dizem que banhistas de locais distantes trouxeram a febre, que mercadores de gordos navios trouxeram o mal, que os deuses estão irritados. Há quem culpe os estrangeiros, quem olhe torto para os comerciantes que ainda vêm do porto, e quem simplesmente aponte para os pobres, como se a pobreza fosse causa e não consequência. Linchamentos ocorrem em becos onde ninguém ouve. A justiça torna-se selvagem porque o medo precisa de bodes expiatórios. Em uma esquina, um grupo tenta tocar fogo em um conjunto de lonas, onde 2 homens, ambos de aparência estrangeira, foram encontrados com tosse. A multidão os suga com gritos, olhos vermelhos e punhos erguendo velas como tochas inquisitoriais. Os guardas se batem no corpo antes de agir.
Às vezes intervêm, outras vezes se retiram, fugindo de um dilema impossível. É estranho ver que o caos instaura uma falsa ordem, uma espécie de lei popular que se alimenta do pavor. Em contrapartida, há atos de generosidade que surge apesar de tudo. Famílias dividem pães secos, uma mulher dá um cobertor para um homem tremendo, um jovem sacrifica sua ração para uma criança que não tem mais voz. Essas cenas, pequenas e silenciosas, parecem quase subversivas. Elas acontecem nos cantos, onde a cidade ainda preserva a humanidade. Um padre velho, com os olhos fundos, organiza um funeral improvisado para um grupo de desconhecidos. Ele carrega os corpos como quem leva um livro pesado demais. As mãos dos que ajudam tremem, os rostos murchem, mas o ato persiste. Há uma beleza triste naquilo, a vida que se recusa a deixar de ser vida, mesmo quando a morte ocupa tanto espaço. O mercado negro cresce. Itens trocados começam a ter outro valor. Recipientes de óleo, cobertores de lã, couro tratado. Até pequenos amuletos funcionam como moeda de troca. Um homem te oferece uma tigela contra um pequeno pedaço de tecido negro, afirmando que foi abençoado. Você sorri por dentro, mas sente a dureza da precariedade. Tudo tem preço, mas nem tudo tem resposta. Em uma pequena tenda encostada em uma parede, um curandeiro improvisado vende saquinhos de ervas que prometem afastar a vontade das febres. As pessoas compram como quem compra esperança em pó. Fervem, assam, cheiram. Alguns acreditam, outros fingem acreditar para não sucumbir ao desespero. A noite aproxima-se com um passo pesado. As sombras ficam mais compridas e mais seguras. Ao longe, os sinos tocam novamente. Não o toque longo e solene que ouvira antes, mas repetições curtas, uma contagem que parece enumerar perdas. As carroças com corpos reaparecem, agora com mais frequência. A madeira range, as rodas arrastam mais lento, como se também estivessem cansadas. As ruas principais se enchem de formas que se movem às pressas. Enfermeiros improvisados, jovens que carregam baldes, velhos que empurram carrinhos. Tudo melhora na aparência de organização, mas por baixo a cidade dorme mal e os sonhos que a movem são pesadelos. Perto de uma antiga taberna, um grupo mais numeroso se reúne. Eles bloqueiam a rua, conversam em voz alta. É um grupo de homens que decidem que é hora de confiscar mantimentos de um armazém que fica a algumas quadras. A fome cria coragem que se disfarça de virtude. Eles armam uma emboscada e você, ao observar por trás de uma pilastra queimada, vê a sequência acontecer. Correria, luta, um tiro disparado por um guarda que protege o estoque, um homem caindo com a face coberta de sangue, outro sendo arrastado pelos cabelos. O barulho é curto, intenso. Depois, tudo retorna ao silêncio tenso. A violência é uma resposta mecânica à escassez. A cidade, esse organismo cansado, agora corrói suas próprias entranhas. Você segue tentando encontrar um abrigo mais seguro. Veio com a ideia de que poderia se esconder numa casa rural, talvez numa fazenda longe das muralhas. Mas o caminho é perigoso. As estradas estão vigiadas e grupos armados mendigam passagem. Em sua volta, há pessoas que tentam se reorganizar. Carpinteiros reforçam portas, mulheres costuram panos para fazer máscaras, sacerdotes ensinam rezas curtas que as pessoas repetem como cânticos. Cada gesto é uma tentativa de impor significado ao mundo que se desfaz. Acordes de alguma lira soam ao longe, tocados por alguém que insiste em fazer música, mesmo quando a cidade implora por silêncio. A canção é triste, mas é canção, e por isso é resistência. Então, quando a noite parece ter se assentado verdadeiramente, você encontra uma figura que mudará sua noite. Não é um médico famoso, nem um altíssimo sacerdote.
É uma mulher com olhos escuros e mãos firmes, cujo rosto revela pouco, mas cujo passo é decidido. Ela o observa por um instante e, sem pedido, estende a mão. Em sua palma há um pequeno frasco de vidro com um líquido âmbar, vinagre com um pouco de erva embebida. Passe isso no pano e respire por ele, ela diz, a voz calma como madeira antiga. Não é um milagre, mas é algo que ajuda a conter o pânico por alguns minutos. Ela se apresenta como Lívia, filha de um carniceiro, e fala com a tranquilidade de quem já viu demais. Ela não promete cura, promete companhia. Em tempos assim, companhia já é metade da cura. Você aceita o frasco. Há um gesto simples entre vocês. Um reconhecimento de que o mundo partilhado vale mais que o isolado. E então ela aponta para uma rua lateral, onde um pequeno número de pessoas se reúne em torno de uma lareira improvisada. Entre, diz ela. Há espaço. Ninguém pergunta nada aqui. Você hesita um segundo, mas a oferta soa como um porto. O calor da lareira é pequeno, mas real. Ao redor, as pessoas cochicham, partilham comida rala, cuidam de ferimentos, dividem histórias curtas e segredos. Um velho conta como perdeu uma esposa ontem. Uma menina explica que teve que enterrar seu irmão num buraco velozmente e depois voltar para casa como se nada tivesse acontecido. O relato é cruelmente humano, contado sem lágrima, como se remover a emoção fosse a única forma de sobreviver. Lívia observa você, os olhos afiados. Não tente salvar todos, ela diz baixinho. Isso só vai te matar 2 vezes. A noite se alonga e a lareira vai se tornando o centro de uma pequena república. Cuidados trocados por histórias, roupas secas emprestadas, uma peça de pão dividida. Há risos curtos, quase proibidos, e um sono que chega devagar, pesado, como uma onda morna. Você pensa em deitar ao lado da lareira, na pedra aquecida, e tentar dormir. Mas dentro de você há um barulho, a lembrança do beco, a sombra, o gemido. Há um medo que não te deixa relaxar por completo. A cidade dorme em partes, e você sabe que quem dorme ingênuo na rua, na noite da peste, muitas vezes não acorda na manhã seguinte. E então, quando o sono parece quase possível, um grito corta a fumaça. Um único grito fino, alto. As cabeças se levantam. Uma pequena figura corre pela rua. É uma criança, cabelos emaranhados, olhos arregalados, seguida por um homem que chora e aponta para a sombra da igreja. Eles estão levando minha mãe! A cena explode em movimento. Pessoas correm, improvisam lanternas, alguns vão ajudar, outros observam com o rosto pálido. Ninguém sabe ao certo se é resgate, se é confisco, se é somente alguém que perdeu e está arrancando o tempo com as unhas. A cidade explode por alguns instantes num caos que lembra o mar. Você se ergue também, mas Lívia segura seu braço com força quase materna. Fique, ela sussurra. Você precisa estar inteiro amanhã. A ordem é branda, mas firme. A responsabilidade de quem cuida surge com uma clareza cortante. Você respira, fixa a vista na chama que crepita e tenta convencer a si mesmo que estará bem. Lá fora, as rodas rangem, o sino bate e a noite continua seu trabalho. Calma frágil ao redor da lareira racha como um pedaço de cerâmica fina quando o grito corta a noite. A chama treme dentro da estrutura improvisada, espalhando sombras que sobem pelas paredes como criaturas tentando escapar da própria cidade. Lívia mantém a mão sobre seu braço, firme, mas não agressiva. Há algo na postura dela que diz: eu já vi isso antes. Sei o que acontece quando você corre atrás de um som na noite da peste. As outras pessoas ao redor da lareira se levantam aos poucos, como se fossem plantas emergindo de um solo assustado. Algumas seguram pedaços de madeira.
Outras apenas observam, com olhos tão abertos que parecem não piscar. Você sente sua respiração acelerar, mas se mantém parado. É estranho. Seu corpo quer ir, sua consciência quer ficar. O instinto vive cortado em dois. Lá fora, a criança ainda corre, tropeçando, gritando, pedindo ajuda para quem puder ouvir. O pai, ou talvez apenas alguém que a amava, segue atrás, a voz embargada, repetindo o nome da mulher que foi levada. Os ecos se espalham pelas pedras e se escondem nas curvas dos becos. A cidade responde não com voz, mas com silêncio. Um silêncio que parece dizer que Roma não devolve quem ela toma. A chama da lareira diminui, depois cresce, depois vacila de novo, como se estivesse reproduzindo a própria respiração da cidade. Irregular, sofrida, quente por dentro e fria por fora. Lívia finalmente solta seu braço, mas seus olhos pedem para que você não se mova. Não ainda. O mal se espalha mais rápido na pressa. Ela murmura. A frase bate dentro de você como se tivesse sido dita por alguém que vive de prever tempestades. Alguns da roda vão atrás da criança, mas nenhum com determinação real. É mais curiosidade do que coragem. Eles desaparecem na noite, levando pequenos pontos de luz. Seus passos ecoam por alguns segundos, depois se tornam ecos sem origem. Um vento fraco tenta soprar, mas desiste antes de completar o movimento. A noite parece mais pesada do que deveria. Pesada como se estivesse cheia até o topo de histórias engasgadas. Lívia senta-se novamente, os joelhos dobrados, o corpo rígido. Você a observa por um momento. Não é medo o que vê ali. É cansaço. Um cansaço ancestral, como se ela estivesse segurando o peso de 3 Romas ao mesmo tempo. A que já foi gloriosa, a que agora está morrendo e a que não se sabe se vai nascer. Você está tremendo. Ela diz sem olhar para você. É normal. A cidade faz isso com quem chega agora. Você nega com a cabeça, mas ela já sabe. Teu corpo sente a peste antes da mente sentir. Continua. Não é doença. É consciência. As palavras dela ecoam no seu peito. Consciência. Sim, essa é a sensação. Como se cada pedra que você pisa te avisasse que não é bem-vindo. Como se cada vela acesa fosse colocada não para iluminar, mas para manter distância. Como se Roma estivesse sussurrando baixo. Você é passageiro. Eu sou permanente. E eu estou doente. Um dos homens que havia corrido atrás da criança volta. Devagar, de ombros caídos. Ele caminha como alguém que carrega uma sombra feita de pedra. Seus passos arrastam, e seu rosto parece ter visto algo que preferia não ter visto. Ninguém pergunta nada. Ele senta-se no chão sem remover o pano do rosto. Coloca as mãos no cabelo e balança a cabeça, de modo quase imperceptível, como um gesto de luto íntimo. Algo aconteceu e ninguém precisa dos detalhes. A cidade guarda segredos que ninguém quer repetir. No céu, um brilho avermelhado aparece. Por um instante você pensa que é fogo. Fogo de alguma casa que pegou no centro da cidade. Mas não. É só a lua distorcida pelo nevoeiro, parecendo sangrar um pouco. Parece uma pintura antiga que foi deixada ao sol tempo demais. A lua não deveria ter aquela cor. Nada naquela noite tem a cor que deveria. O pior é quando a febre pega as crianças, diz uma voz fraca. É o velho sentado perto da lareira, o mesmo que havia carregado corpos mais cedo. Não pela morte, ele continua. A morte é rápida, mas pelo silêncio que fica depois. Ninguém responde, ninguém contesta. A verdade dita com simplicidade é sempre a mais pesada. Um ruído distante aparece. Rodas de madeira, novamente. Mas dessa vez, diferente. Não é a carroça dos mortos. Não é a marcha dos guardas. É algo menor, ritmado. Um arrastar contínuo, como se alguém estivesse puxando algo muito pesado com pouca força. Você estica o pescoço para tentar ver na escuridão. A rua diante da sua pequena lareira improvisada
se alonga como uma garganta de pedra, e por ela surge uma figura curvada, um homem com uma manta larga arrastando um cesto grande. Ele para a cada poucos passos para respirar, apoiando-se na parede como se o ar fosse uma faca entrando nos pulmões. As pessoas ao redor da lareira se encolhem automaticamente, não por medo dele, mas por medo do que ele carrega. Dentro do cesto há panos, e dentro dos panos algo se move, algo pequeno, algo tremendo. O homem percebe os olhares, ergue a mão e faz um gesto rápido que significa: não se aproximem. Você sente o corpo inteiro congelar por dentro. O velho ao seu lado fecha os olhos. Lívia prende a respiração. O homem com o cesto passa devagar, como se estivesse carregando a noite inteira dentro daquele recipiente. Ele não olha para ninguém. Anda com passos curtos, precisos, e segue até desaparecer entre duas casas altas. O som do arrasto se perde como um suspiro afogado. Você não precisa perguntar o que havia ali, nem quer. A lareira estala. Um fiapo de luz espirra. E por um momento, o calor parece querer voltar ao mundo. Vem cá, Lívia diz de repente. A voz não é urgente, mas firme. Você a segue até uma parede lateral, onde a chama não alcança totalmente. Ela te entrega um pano dobrado, com cheiro de vinagre e ervas. Segure sobre o nariz quando o vento virar. Ela diz: já já vai virar. Eu sinto. Você obedece. E ela continua. A cidade muda 3 vezes durante a noite. Na primeira, todos tentam sobreviver. Na segunda, todos tentam não enlouquecer. Na terceira, ela olha para a rua vazia, para as casas silenciosas, para o céu vermelho. Na terceira, até os vivos parecem fantasmas. O vento então muda. Não aos poucos, de uma vez. Como se alguém tivesse virado o rosto da cidade para outra direção. Um cheiro diferente invade o ar. Mais forte, mais amargo, mais antigo. Lívia coloca o pano sobre o rosto. As pessoas ao redor da lareira fazem o mesmo. A chama oscila. As sombras crescem. E você percebe que a noite verdadeira acabou de começar. O vento vira como se tivesse atravessado um corredor de espíritos. Ele traz consigo um sopro longo, antigo, pesado, um cheiro que você nunca sentiu antes, mas que reconhece de imediato, como se estivesse guardado na memória de todos os seres humanos desde o início dos tempos. É o cheiro da morte. Não da morte romântica, silenciosa de velas acesas, mas da morte crua, da morte que fermenta, que se espalha, que se agarra nas paredes e entra nas frestas da alma, da morte que se arrasta pela cidade como um animal sem dono. Lívia pressiona o pano contra o rosto. Os outros fazem o mesmo. A chama da lareira reage, cresce, lambe o ar, luta contra o vento, depois diminui até quase desaparecer. A cidade exala como um ser vivo fatigado. E no instante em que a chama enfraquece, a Roma noturna muda de novo. O silêncio se transforma. Não é mais o mesmo vazio de antes. Agora é um silêncio que respira, que observa, que parece ansioso por ver quem será o próximo a cair. A alguns metros, uma porta se abre violentamente. Um homem sai cambaleando, apoiando-se nos joelhos, a respiração frenética, a pele molhada como se tivesse sido mergulhado num balde de febre. Ele tenta gritar alguma coisa, mas o som sai esmagado, preso na garganta. Ele tropeça no próprio pé, cai de joelhos, tenta se levantar, cai outra vez. Uma mulher aparece atrás dele, desesperada, tentando segurá-lo. Ela o chama pelo nome repetidamente, a voz quebrada, o cabelo desgrenhado, os olhos de alguém que já perdeu tudo menos a esperança e que está prestes a perdê-la também. Os dois cambaleiam para o meio da rua. A mulher tenta segurar o braço dele, mas o toque parece queimar. Ele grita, não de dor física, mas de pavor puro, instintivo, como se quisesse fugir do próprio corpo.
Seus olhos correm para todos os lados procurando algo, qualquer coisa, mesmo que seja impossível. Ele olha para a lareira, para vocês, e por um breve segundo seu rosto se alivia, como se tivesse encontrado humanos, testemunhas, alguém que pudesse ajudá-lo. Mas Lívia balança a cabeça lentamente, sem dizer uma palavra, e o alívio do homem se transforma na pior solidão que alguém pode sentir. Ele cai de lado. A mulher se joga ao chão para tentar erguê-lo de novo, mas seus braços cedem. Ela não tem mais forças, nem ela, nem ele. O vento sopra, levando embora as últimas palavras que ele tenta formar. A cidade parece observá-lo morrer como se fosse só mais um fragmento inevitável de uma história muito maior. Ninguém se aproxima. Ninguém tenta ajudar. Ninguém diz nada. É um pacto silencioso entre vivos desesperados. Chegar perto significa morrer também. A mulher chora em silêncio. Ela abraça o corpo, mas não com carinho, com desespero, como se segurá-lo fosse impedir que a própria alma dela fosse arrastada junto. Uma das pessoas da lareira se vira de costas. Outra aperta o pano contra o rosto até quase sufocar. O velho apenas fecha os olhos e murmura uma oração breve, sem emoção, como quem já repetiu isso mais vezes do que consegue contar. A mulher continua chorando, mas alguma coisa muda. Aos poucos, o choro dela vai diminuindo. O corpo dela começa a tremer. Um tremor pequeno, depois maior, depois descontrolado. Lívia percebe antes de todos. Ela se levanta de imediato e dá um passo para trás. Ela pegou, Lívia diz, não com medo, mas com resignação. A mulher arqueja. As mãos dela vão ao peito, como se quisesse arrancar algo que a sufoca por dentro. Ela tenta falar alguma coisa, mas sua voz se quebra em fragmentos que a noite engole. O corpo dela se curva e uma tosse violenta explode, ecoando pela rua como um anúncio inevitável. A peste encontrou mais um corpo para habitar, e a rua inteira sabe disso. De repente, portas começam a se fechar, janelas batem, cortinas são puxadas, o som de trancas ecoa como chuva de metal contra madeira. A cidade se encolhe, como um animal que sabe quando um predador está prestes a passar. A mulher cai sobre o corpo do marido, abraçando-o pela última vez. Uma última vez humana, uma última vez viva. Lívia respira fundo, ainda com o pano sobre o rosto. É isso, ela murmura. A segunda mudança da noite. Você engole em seco. A pergunta vem automaticamente, quase tropeçando pela sua boca. O que acontece na terceira? Lívia olha para você como alguém que carrega um peso que não pode explicar. A terceira mudança, ela responde, é quando a cidade lembra que está morrendo. E quando Roma lembra, ela cobra. A chama da lareira sobe de repente, sem explicação. Uma coluna de fogo que desenha silhuetas dançantes nas paredes. As sombras parecem crescer, se esticar, se contorcer. O próprio ar fica mais denso. Uma sensação estranha sobe por sua espinha, como se algo estivesse prestes a emergir dos cantos escuros da noite. E é quando você percebe que a cidade, do jeito mais silencioso, começou a se mexer. Mais passos, mais ruídos, mais portas abrindo. Ou seriam portas fechando? Você não sabe, você não tem certeza e talvez não queira saber. Lívia coloca a mão no seu ombro e diz, quase num sussurro, não olha para trás. Não durante a terceira mudança. E pela primeira vez você sente Roma inteira olhando para você. Não com ódio, não com maldade, mas com fome. A terceira mudança chega devagar, como tudo que assusta de verdade. Não é um barulho específico, não é um grito, não é um vento diferente. É uma percepção, um detalhe, um fio de consciência entrando pelas bordas da sua visão. A chama da lareira vacila para a direita, depois para a esquerda, sem vento. As sombras nas paredes se esticam para cima,
Depois encolhem, sem ninguém se mover, e a cidade, aquela mesma Roma que parecia desabar em silêncio, agora parece estar se recompondo, não de forma viva, mas num reflexo macabro do que já foi. Os sons começam a voltar. Primeiro, passos distantes. Depois, passos mais próximos. Depois, passos que parecem vir de todos os lados, mas não são passos apressados. São passos arrastados, irregulares, como se pessoas caminhassem sem saber para onde estão indo. Como se seus corpos se movessem por hábito, mas suas mentes já tivessem ido embora. Lívia respira fundo e você sente a mão dela apertar seu ombro, firme, quase dolorosa. Não olha, ela repete, mas agora a voz não é só um conselho, é um aviso. Um dos homens ao lado da lareira, o que tremia pouco antes, ignora. Talvez por curiosidade, talvez por medo, talvez porque a mente humana é cruel e gosta de se sabotar. Ele vira o rosto discretamente para o beco à esquerda, como quem só quer confirmar que está tudo bem. E na mesma hora, seus olhos mudam. Eles abrem demais. O rosto dele empalidece como se tivesse visto o próprio reflexo morto. Ele tenta desviar o olhar, mas não consegue. É como se alguma coisa, lá na escuridão, tivesse agarrado seus olhos por dentro e não estivesse disposta a soltá-los. Lívia sussurra um não, que parece vir do fundo de séculos de experiência. O homem começa a respirar mais rápido, depois mais rápido ainda, até parecer que está engasgando com o próprio pânico. Ele tenta falar, mas a língua parece pesada demais, ou presa demais, ou controlada por alguém que não deveria estar ali. Você não vê o que ele está vendo, mas vê o que está acontecendo com ele. Ele se levanta sem apoio, como um boneco puxado por fios invisíveis. Os outros recuam. Lívia dá um passo para a frente como se tentasse intervir, e depois recua também, como se algo tivesse sussurrado ao ouvido dela. Não toque nele. O homem dá 3 passos em direção ao beco. 1, 2, 3 e para. Um silêncio profundo toma conta da rua. Um silêncio que nem o vento ousa quebrar. E então, ele sorri. É um sorriso torto, largo demais, desalinhado. Um sorriso que não combina com vida nenhuma. Um sorriso que só existe em 2 lugares, pesadelos e febres. E lentamente, o homem cai. Não para frente, não para trás, mas para o lado, como se algum peso invisível o tivesse puxado pela cintura, como se alguma mão o tivesse arrastado para dentro do beco. Ele desaparece na escuridão em um único movimento, silencioso, abrupto e sem resistência. Não há grito, não há som, não há rastro, apenas o vazio. A mulher ao lado dele pressiona as mãos contra a boca, tentando impedir o próprio choro. O velho murmura uma prece tão baixa que você não sabe se é em latim, grego ou apenas um mantra com medo. E Lívia encara o beco com a expressão de alguém que reconhece um inimigo antigo. Roma está chamando de volta seus mortos, ela diz, e alguns vivos. A chama da lareira estala, levantando faíscas que dançam no ar e caem devagar, como pequenas estrelas queimadas. O ar fica mais pesado e, de algum lugar distante, você ouve uma espécie de canto, não humano, não divino, apenas triste. Um lamento que atravessa ruas, templos e colunas como uma onda lenta. Não dura muito, Lívia diz, mas quando dura, arrasta. Você sente o coração bater mais rápido e de repente entende pela primeira vez de verdade o que as pessoas querem dizer quando falam que cidades antigas têm alma. Roma tem uma, e esta noite ela está inquieta. Os passos continuam, os murmúrios continuam, as portas tremem, as janelas balançam. O vento traz cheiros que não pertencem ao ar dos vivos. Uma sombra longa aparece na esquina. Depois outra. Depois outra. Não são pessoas.
ou não parecem pessoas agora. São silhuetas, são vestígios, são ecos, são memórias caminhando sem propósito, como se estivessem repetindo a noite em que morreram, presas num ciclo que ninguém conseguiu interromper. Lívia finalmente se vira para você e diz: quando a terceira mudança termina, a quarta começa. Você engole seco. E o que é a quarta? Ela aproxima o rosto do seu, a voz firme e baixa. É quando a cidade decide quem vai amanhecer. O vento para. As sombras se retraem. A lareira queima mais forte, como se estivesse se preparando. E você percebe que Roma, aos poucos, está escolhendo. Roma que respira, escolhe e testa. E você, ali dentro, sem saber se amanhecerá. A cidade parece conjurar um tribunal invisível, onde todas as noites são julgamentos. O ar corta como lâmina e você começa a reconhecer ritmos, passos que vêm e se vão, murmúrios que se transformam em vozes, depois em uma só voz que repete nomes como se fosse uma lista de chamados. As sombras se dissolvem e se recompõem, como tecidos molhados que alguém sacode no escuro. Você sente um peso no peito, uma pressão baixa, que parece empurrar o corpo para o chão. E com isso, vem uma compreensão primitiva. Roma não esquece, ela cobra presença. Cada rua tem memória, cada pedra tem voz. E quem ousa andar por suas veias na madrugada, escuta essas vozes. A lareira nau crepita com uma chama constante. As pessoas ao redor dela permanecem em silhueta protetora, como se a chama fosse um pequeno altar. Um homem idoso, cujo rosto você ainda não tinha reparado direito, produz de dentro de seu manto um punhado de pequenos objetos, uma bolsinha com ervas, um pedaço de metal polido, uma pequena cruz de madeira. Ele passa o dedo por cada item como se abençoasse relíquias e as oferece, não como venda, mas como oferta de quem já viu demais e tenta devolver algo ao mundo. Alguém aceita com mãos trêmulas, outro balança a cabeça e recusa. A partilha modesta cria uma espécie de contrato entre vivos, algo que é: se você me dá isso, eu te dou minha atenção enquanto a noite passar. A troca é humana, estreita e velha como cidade. Longe dali, do outro lado de uma viela alagadiça, uma carruagem para lentamente. 2 guardas saltam para fora e eles não estão em formação. A pressa que antes definia a tropa acabou. Agora há improviso. Eles consultam algo: um pedaço de pergaminho, um mapa rabiscado, um pedaço de papiro com instruções que já não valem muito. Um terceiro guarda aponta para uma casa e aponta novamente para o mapa. O gesto é o de quem tenta traçar lógica sobre o irracional. O grupo avança porque é o que se espera deles, mesmo que a expectativa só gere medo. Você pensa nos filhos que algumas dessas pessoas podem ter, em quantas mãos pequenas já não tocaram as mesmas pedras por onde você pisa, nas vozes que por geração chamavam o nome da cidade como algo sagrado, e tudo parece dobrar. Antes de ser cidade, Roma foi família. Depois, soube ser império. Agora, em noites como essa, é aldeia de sobreviventes. A grandeza transformou-se em vulnerabilidade. Você imagina as tribunas e os senadores, o fórum boquiaberto, e tudo parece tão distante quanto um sonho. O peso da memória se transforma num nó na garganta. De volta ao nosso círculo, alguém sussurra sobre um navio que trouxe a febre. Foi da Síria, diz uma voz com certeza suficiente para causar fúria pronta a explodir. Outro responde com a voz embargada: ninguém trouxe nada, a peste veio de dentro, está aqui antes de virmos. A discussão não busca verdade, busca um bode expiatório. Discussões viram ódio, ódio vira ação, ação vira punição. Você observa as pessoas e aprende que, em noites de crise, a humanidade é a soma de suas piores
e melhores reações. Alguns esmagam, outros curam, alguns julgam, outros cuidam. O velho homem da lareira, que abençoara os objetos, olha para você e vira a pergunta mais dura: o que você levará daqui quando tudo passar? Você percebe que a questão não fala de coisas, fala de lembranças e escolhas. Levar algo daqui pode significar carregar culpa, pode significar salvar um pedacinho de amor, pode significar apenas sair sabendo como eras capaz de agir diante do horror. Você não tem resposta pronta. Talvez amanhã tenha, talvez não. Neste momento, o futuro é uma palavra remota. Os passos ressoam e um som novo surge. O encontro de duas multidões. Não são as mesmas que antes se separavam com medo. É um agrupamento que avança com uma determinação que parece vir de quem já não tem nada a perder. Eles se aproximam da praça central, empurrando carros com mantimentos, velas e alguns instrumentos improvisados. Seus rostos mostram feridas de fome e frio, mas também traços de um arrojo desesperado. Um grupo de mulheres lidera a ação. Você nota que, quando o perigo é extremo, a liderança muitas vezes vem de mãos ligeiras e olhos pacientes. Elas abordam um armazém e começam a tentar arrombar a porta. Os guardas, surpresos, hesitam. Um choque se forma como uma onda. Você observa de longe, escondido atrás de um arco, sentindo o tamborilar do risco. De repente, alguém grita: "Peste! Peste aqui!" A palavra é lançada num segundo e se espalha como pólvora. A multidão que tentava arrombar a porta se dispersa como se tivesse sido atingida por lâmina. Os gritos se multiplicam. "Para fora! Para fora!" Homens correm, penteiam as ruas à procura do foco do alarme. Um velho homem idoso, que havia ajudado na tentativa de abrir o armazém, agora está sendo empurrado para longe com gestos brutos. Os guardas ocupam-se em separar a multidão, e no meio da confusão, algo frio percorre suas costas, a certeza de que ordem e caos são vizinhos, separados por uma fresta finíssima. Você então vê ao longe uma figura conhecida, o homem que arrastava o cesto. Ele caminha mais rápido agora, mas sua postura é ainda de quem carrega um segredo que não quer dividir. O cesto, antes fechado, agora mostra franjas de tecido. Uma pequena forma se mexe e os sons são quase imperceptíveis. Você sente vontade de correr até lá, puxar a tampa e oferecer uma mão. Mas lembra das palavras de Lívia: "Não toque." O medo dela não é apenas por si, é para você. A figura do homem some na curva, e com ela vão os restos de normalidade que você ainda guardava. A cidade em volta parece respirar coletivamente. Um in, um out. E seu coração acompanha esse ritmo. Alguma coisa se moveu para dentro das muralhas e talvez não devesse. Alguma coisa foi empurrada para fora e agora procura abrigo. A noite segue cheia de decisões assim, umas por compaixão, outras por sobrevivência, todas com consequência. Você pensa em fugir, seria racional, mas sua fuga precisa atravessar ruas com vigas e pessoas. E a fuga também pode ser uma corrida para nada. Você permanece porque há uma estranha necessidade de ver, de testemunhar, de anotar mentalmente as pequenas cenas, como se um dia fossem relatos que precisariam ser contados. E talvez o ato de contar seja a única forma de salvar parte da humanidade. O velho que guardara objetos continua olhando para o fogo. Suas mãos enrugadas tremem quando pega uma tigela para soprar algo que o aqueça. Ele fecha os olhos como se pedisse desculpas por ter vivido tanto e talvez ter visto o mundo mudar assim. O vento agora traz gritos distantes. Uma mãe pragueja nomes. Uma mulher corre com um cesto e derrama seu conteúdo, que se espalha pelo chão em pedacinhos de vida. O barulho é agudo, rasga a atmosfera. Homens com tochas atravessam ruas,
cantam silenciosamente nomes para não esquecer. Uma criança, escondida atrás de pedras, observa com olhos grandes e por um instante você sente o currículo de sua vida inteiro resumido em 2 instantes: a infância interrompida e a lição precoce de que o mundo é frágil. É impossível não sentir solidariedade por esse olhar, por essa perda. Você pensa que se sair daqui com alguma coisa, que seja a memória de que crianças são sempre as que mais perdem e que talvez, por isso, mereçam mais cuidado. Lívia volta ao seu lado. Ela traz um pequeno pedaço de pão e coloca à sua frente. Divida, diz ela. Com quem cuidar? O gesto é simples, uma instrução de humanidade. Você quebra o pão ao meio e observa como o ato parece reverberar em toda a roda. Alguém que jamais trocaria um pedaço de comida passa a fazer isso porque o gesto é maior que a fome. É culto, é esperança pequena, é resistência. As horas passam, a lareira consome o que tem, a fumaça sobe como um tapete fino e desaparece entre telhados. O dia ainda parece distante e você sente que a noite tem camadas, camadas de medo, de decisão, de sacrifício. Em algum lugar distante, bate um sino. 3 pausas curtas, uma longa, uma contagem que talvez seja litania, talvez aviso. O sino marca e também mede. Quem ressoa os sinos são mãos cansadas que querem lembrar os nomes de quem se foi. E então, você percebe luzes ao longe, além das muralhas, vindo das estradas que levam ao campo. Caravanas de gente solitárias e pequenas, que chegam trazidas pelo medo. Alguns chegam sem nada, outros trazem reduções de casa, outros são só sombras. Os portões se abrem e o primeiro grupo de refugiados é recebido com cautela. A checagem, há privações, a triagem. Você observa enquanto decidem quem entrar e quem não. Um ato frio, impregnado de moralidade quebrada. O juiz da rua é o medo, e o medo decide com a mesma frieza que o bisturi. A terceira e a quarta mudanças se alternam. A cidade testa, escolhe, aceita e rejeita. É um processo tão humano quanto bestial. Você se pega pensando em como, na história, esses momentos são simplificados em números. Aqui, em campo, cada número é um rosto. Essa percepção pesa e acorda algo dentro de você. Você não pode ver Roma apenas como ruína e causa. Você precisa ver como corpo de pessoas. E talvez, apenas talvez, esse seja o começo de um retorno longínquo. O fogo da lareira se torna menos teatral e mais necessário. Um pequeno núcleo de civilidade. Você encosta as mãos perto da chama e sente calor de verdade. Calor que não é apenas físico, mas moral. É o calor do encontro humano. À sua volta, a cidade segue sua respiração torta, mas há pequenas pulsações de cuidado que escapam da escuridão. Curativos improvisados, músicas baixas, velas acesas, nomes lembrados. Cada gesto é um fio que tenta costurar a noite. Você segura esse fio com força e decide permanecer atento, porque testemunhar é agora sua responsabilidade. Quando a madrugada finalmente espreita no horizonte, uma luz fraca e estranhamente pálida atravessa as frestas das nuvens. Não é manhã, mas promessa. Há um rumor na praça. Um pequeno grupo se organiza para limpar, para enterrar, para contar quem faltará no próximo dia. A cidade, mesmo ferida, não se desfaz em completo vazio. Ela trabalha, lenta e dolorosamente, retomando tarefas elementares de reconstrução. E você percebe que, no fundo, é isso que define civilização. A capacidade de, depois do pior, ainda ter mãos que se mexam para cuidar dos restos. Lívia apoia as mãos nos joelhos e diz, sem ironia, amanhecer é um teste que Roma dá a si mesma. Se passarmos, seremos outros, mas vivos. Se não, seremos memórias. Você não sabe qual é a resposta,
mas sabe que, por agora, está disposto a tentar. A cidade ainda respira, e enquanto respira, há chance. A luz cinzenta da madrugada ainda não chegou por completo. É mais um sussurro do que uma presença, uma sugestão de que o mundo lá fora continua, embora esmaecido e tímido, como se tivesse medo de se mostrar à cidade. Roma parece perceber a aproximação dessa luz e reage como um animal velho tentando erguer a cabeça pela última vez antes de adormecer. Os sons mudam. Grandes tragédias sempre mudam os sons. Os murmúrios já não vêm da escuridão profunda, mas da fronteira entre luz e sombra. São vozes que, pouco a pouco, retomam consciência. A cidade desperta como alguém que passou por um pesadelo e ainda tenta lembrar se a criatura na escuridão era real ou fruto da mente. Atrás de você, alguém acende uma vela. O pavio estala e a chama treme antes de encontrar corpo. O pequeno círculo dourado que ela cria no ar adiciona uma camada de humanidade àquele lugar. A rua parece menos ameaçadora por um breve instante, mas basta um gemido distante para a ilusão se desfazer. Alguns dos sobreviventes da praça começam a emergir das sombras, com olhos fundos, pálpebras pesadas e corpos duros como madeira molhada. Você vê um homem jovem carregando nos braços um pacote embrulhado em tecido escuro. Ele anda com passos curtos, como se temesse que qualquer movimento brusco quebrasse o frágil silêncio ao redor. Quando ele passa mais perto, você percebe. Não é um pacote, é o corpo de uma criança. Ele não chora, nem pisca, nem parece respirar. Está em um estado tão profundo de exaustão que a alma parece ter assumido o comando do corpo. Lívia olha por um longo tempo para essa cena. Seus olhos, que até então eram firmes, se tornam dois poços tristes que guardam anos. A responsabilidade dela, orientar, cuidar, proteger, pesa como uma âncora presa ao peito. Ela tenta dizer algo, mas desiste. Há palavras que só existem por hábito, não por utilidade. E hoje, nenhuma delas seria útil. O velho que distribuíra pequenos objetos de fé agora se ajoelha perto da lareira. Ele fala sozinho, as mãos apoiadas no tronco. O fogo está mais baixo. A madeira se transforma em carvão vivo, brilhando em pequenas rachaduras vermelhas. A chama luta para sobreviver, e o velho murmura como se estivesse dando instruções a um filho. Só mais um pouco, só mais um pouco. Ele acredita, ou quer acreditar, que manter essa chama acesa impede algo pior de despertar. Você sente que a cidade está dividida entre dois movimentos, o de quem tenta sobreviver e o de quem tenta desaparecer. As casas parecem tombar como colunas cansadas. As vielas se contraem, tornando-se mais estreitas, como se Roma tentasse recolher suas próprias veias. O ar frio entra pela garganta como uma promessa de lucidez, mas a febre do medo sufoca toda a lógica. Ao longe surge a figura trêmula de um legionário. Ele aparece cambaleando, sem escudo, sem espada, sem elmo. As marcas deixadas pelo metal ainda desenham a testa dele, mas agora seu rosto está desprotegido. Ele tenta manter a postura reta, como aprendeu na juventude, mas os ombros insistem em desabar. Ele para diante de uma parede e encosta a testa nela, como se aquela pedra fosse a última coisa firme que existisse no mundo. Segurei a linha, ele sussurra para a parede. Segurei a linha. Você percebe que ele não fala com ninguém vivo. Ele fala com uma memória, uma lembrança, um fantasma de honra que agora só vive no peito dele. Lívia dá 2 passos na direção dele, mas para. Ela sabe reconhecer quando uma pessoa precisa de silêncio mais do que de companhia. O legionário suspira e se vira. Seu olhar cruza o seu, e você vê nos olhos dele algo que talvez seja o pior tipo de medo, o medo do homem que viu de perto o inimigo
e descobriu que não pode vencê-lo. Ele tenta sorrir, mas o gesto não se forma. Os lábios apenas tremem e caem novamente. Ele aponta para o céu com o dedo trêmulo. Amanhece, diz com voz partida. Mas não é alegria, é dúvida. Ele não sabe se isso é bom ou ruim. A luz se aproxima mais. Sua cor é esquisita, uma mistura de prata e poeira, como o brilho de uma moeda antiga que perdeu o valor. Essa luz revela as superfícies, barris tombados, cordas apodrecidas, poças de água turva, marcas de passos na lama. Tudo parece registro arqueológico de uma cidade que morreu horas antes. Você olha para as pessoas ao seu redor. Elas também parecem fósseis inacabados, seres que ainda respiram, mas já perderam metade de si. Um homem tenta se levantar, mas as pernas falham. Uma mulher tenta chamar pelo marido, mas sua voz é engolida pelo próprio peito. Uma criança mexe nos bolsos em busca de algo. Talvez comida, talvez coragem. A cidade está lenta, a cidade está cansada, a cidade está à espera. E é nesse momento de quietude que algo na atmosfera muda novamente. Não como antes, quando a morte dominava o ar. Agora é diferente. Agora é escolha. Lívia percebe primeiro. Ela sempre percebe primeiro. O julgamento da manhã começou, diz ela. Você arregala os olhos. O quê? Ela respira fundo e explica, com a serenidade de quem já repetiu esse discurso antes, talvez muitas vezes. Roma não mata apenas à noite. A noite decide quem tem chance. Mas é pela manhã que a cidade confirma quem segue adiante. Um silêncio profundo cai no grupo, como se aquela frase fosse um veredito. A luz avança. Ela não ilumina, ela revela. À medida que o dia se anuncia, você nota que algumas sombras permanecem na mesma posição, como se congeladas. São pessoas que não sobreviveram. Pessoas que o corpo da noite deixou para trás. Algumas caídas, outras sentadas, outras encostadas em paredes como estátuas partidas. A maioria com olhos abertos. Como se tivessem tentando ver o amanhecer e falhado no último segundo. A cidade parece guardar respeito por elas. Não as toca, não as move, apenas as mantém como parte de sua estrutura, como mosaicos humanos de uma tragédia que se repete desde antes do Império. Lívia toca seu braço, com cuidado. Se você está em pé, a cidade ainda não te escolheu. Você sente a frase como um golpe lento. Ainda? Ela não responde. A luz atravessa uma nuvem e derrama ouro pálido sobre o chão. E pela primeira vez você tem medo da claridade. A luz da manhã continua se infiltrando pelas frestas da cidade, lenta como remorso. Ela escorre pelas ruas altas, bate em janelas quebradas, reflete em telhados de barro e se arrasta até as vielas apertadas onde você está. Nada nela é caloroso, nada nela acalma. É uma luz diferente da que você conhece. A luz de um mundo que passou a noite inteira tentando sobreviver a si mesmo. Lívia observa tudo com a paciência de quem aprendeu a medir o tempo em perdas. Ela olha para os corpos imóveis na rua, para as casas que não abriram as portas, para as sombras que não se movem mais. Não há surpresa no rosto dela. Não há choque. Há apenas reconhecimento. A cidade fez suas escolhas. Você sente o peso desse amanhecer nos ossos. Roma não é mais apenas cenário, é criatura. E como toda criatura ferida, ela testa quem caminha sobre ela. O silêncio do grupo na praça é pesado, mas não por medo, é por cansaço. Cansaço profundo. Um cansaço que não pertence ao corpo, mas à alma. O velho da lareira se levanta com dificuldade. Ele apaga o fogo com um gesto lento, quase ritualístico, como se estivesse encerrando uma vigília antiga demais para ter nome. A fumaça sobe fina, desaparecendo no ar frio. Ele toca a borda da lareira com a ponta dos dedos e murmura algo que você não entende, mas sente.
não é prece, não é adeus. É apenas gratidão. Gratidão por ter atravessado mais uma noite num mundo que insiste em ruir. O homem com o cesto aparece novamente. Só que desta vez o cesto está vazio. Ele o carrega debaixo do braço como quem segura um símbolo quebrado. Ele encara o chão enquanto caminha, e quando passa diante de vocês, há uma frase que escapa, quase um sopro. Dormiu. Ninguém pergunta quem. Ninguém pergunta como. Ninguém pergunta quando. E ninguém tenta consolá-lo. A cidade está cheia de histórias que nunca serão contadas porque ninguém tem força para contá-las. Mas a forma como ele diz aquilo é diferente. Não é desespero. É uma aceitação triste e bonita, como se soubesse que o luto agora faz parte das coisas pequenas, como respirar, caminhar ou comer. Ele segue adiante, desaparecendo por uma esquina iluminada. Você percebe algo estranho. As pessoas começam a sair de suas casas. Os moradores, os poucos que restam, abrem as portas timidamente e examinam o mundo lá fora como se fossem criaturas noturnas forçadas a encarar o sol. Alguns olham para o céu, outros procuram rostos conhecidos, outros simplesmente se ajoelham no chão e choram, não pelo que perderam, mas pelo que sobrou. Uma criança aparece na porta de uma casa. Ela olha para você com olhos enormes, assustados, mas curiosos. Ela segura um pedaço de tecido enrolado na mão, talvez um brinquedo improvisado. Quando o vento passa por ela, o cabelo balança como se estivesse saudando o amanhecer, e por um instante você sente algo que não sentiu desde que chegou aqui. Esperança. Pequena, simples, uma fagulha. Lívia se aproxima da criança e toca seu ombro com delicadeza. A criança sorri, um sorriso tímido, mas real. E esse sorriso, aquele pequeno gesto frágil, parece atravessar a rua inteira e pintar de humano tudo o que ainda estava cinza. Você respira fundo. Você sente que, apesar de tudo, está vivo. Vivo numa cidade que deveria ter engolido você. Vivo numa noite em que Roma quase esqueceu como amanhecer. Vivo num mundo onde o medo e o amor disputam o mesmo espaço dentro do peito. Lívia olha para você, e dessa vez o olhar dela não é alerta, nem triste, nem duro. É um olhar simples, humano, sincero. Você passou, ela diz. Aquelas duas palavras caem sobre você como a primeira luz verdadeira do dia. A cidade aceitou a sua presença. Você não foi engolido pelas sombras, nem chamado pelos nomes que ecoavam na madrugada. Você caminhou, tropeçou, tentou entender, quase caiu, mas permaneceu. Lívia coloca a mão no seu ombro. Quando alguém sobrevive à primeira noite, ela continua. A cidade começa a escutar essa pessoa. E Roma respeita quem escuta de volta. Ela aponta para a rua, para as pessoas, para a vida frágil que tenta se reorganizar no meio do caos. Agora você entende, diz ela. Não é a peste que destrói Roma, é o silêncio entre os vivos. Ela dá um passo atrás, e você não ficou em silêncio. As palavras ecoam dentro de você com força, não porque são proféticas, mas porque são verdade. O sol, enfim, rompe as nuvens. A luz bate nos telhados e transforma a cidade em um mosaico trincado de ouro e cinza. Tudo está quebrado, mas tudo ainda existe. Roma está viva, ferida, mas viva. E você também. A cidade parece suspirar. Um longo, profundo, cansado suspiro. Lívia vira para você uma última vez, o rosto iluminado. Ela sorri, e o sorriso dela carrega algo que nenhuma noite, nenhuma doença e nenhuma sombra consegue roubar. Humanidade. Vai, ela diz. Descansa. O mundo ainda não acabou. E pela primeira vez, desde que você chegou aqui, você acredita nisso. Você olha para o céu. O sol está nascendo. Um novo dia começa. E Roma, tão antiga, tão quebrada, tão teimosa, segue respirando. E você, contra todas as chances,
Respira junto. Você sobreviveu à noite em Roma durante a peste antonina, mas a história ainda vive em você.